Eu sei que eu já lambi o saco até demais da franquia Resident Evil logo no primeiro vídeo do primeiro jogo da franquia, mas a série é grande e a gente tem muito chão pela frente, então vamos lá, né? Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui, continuando essa maratona de jogos de Resident Evil que eu me propus a fazer review aqui no Dias Geek, dessa vez indo para o meu queridinho até então Resident Evil 2 Remake, o jogo que, querendo ou não, de fato fez eu me apaixonar na franquia. Algo que pode ser contraditório visto o vídeo anterior. Por sinal, vai lá ver, ficou bom. Esse eu confesso que ficou bom, gostei dele. Então, vai lá. Mas acaba sendo meio controverso porque dentro do vídeo de Resident Evil 1, eu não cansei de elogiar aquele jogo. Eu realmente, tipo, a cada 10 segundos parecia que eu metia algum elogio e que não tinha praticamente defeito nenhum naquele jogo. Por mais que tenha alguns pequenos probleminhas, né? É um jogo que eu acho ele extremamente redondinho, eu acho ele extremamente divertido, ou melhor, que eu aprendi a ver isso no jogo. Mas que, como eu disse já naquele vídeo, a minha primeira run de Resident Evil 1 foi extremamente caótica e conturbada ao ponto de eu ter detestado o jogo de início. Todo aquele mar de elogios, tudo aquilo que eu tinha tanto para realçar o ponto de ter dado um vídeo de 50 minutos só sobre o primeiro jogo, foi muito coisa que eu fui percebendo e me entregando mais dentro da minha segunda jornada. Que aconteceu um mês de diferença praticamente. E nesse um mês de diferença que teve entre eu jogar uma campanha e jogar outra campanha, eu já tinha jogado Resident Evil 2 Remake. E foi em Resident Evil 2 Remake que eu entendi realmente qual é a graça e a magia de Resident Evil. O que é algo bem peculiar, porque eu saí do Resident Evil 1 Remake com um ódio tão desgraçado que eu pensei de fato que eu ia detestar com todas as minhas forças do segundo jogo. E eu queimei demais a língua. Tanto que eu tô aqui fumando a franquia feito um maluco. E apesar de eu ver que principalmente dentro da fandom de Resident Evil, principalmente os fãs mais saudosistas, né, e o pessoal mais realmente dedicado à questão de história e de lore de Resident Evil, tem algumas opiniões meio controversas em relação ao remake. Cara, eu achei ele um jogo praticamente impecável em quase tudo. Tanto que apesar de eu não considerar ele necessariamente o melhor Resident Evil que eu joguei até o momento, ele é o meu favorito. Por diversos motivos que eu vou ficar listando nesse vídeo que nem um retardado mental. Mas eu acho que a primeira coisa que é interessante eu pegar e abordar dentro de Resident Evil 2, né, não é a história, não é sobre o que o jogo vai abordar, não é a questão de gameplay, mas sim o quão mais acessível é esse jogo para um jogador iniciante. Porque eu acho que é aí que começa a minha idolatria por Resident Evil. O quão mais simples é de entender Resident Evil a partir desse remake. Porque querendo ou não, toda essa linha de remakes que a gente tá tendo agora, que a gente teve Resident Evil 2, a gente teve Resident Evil 3, a gente teve Resident Evil 4 e a DLC do Separate Ways, fora o rumor que ainda vai vir o Resident Evil 5 remake. Rumor, vulgo, quase certeza. Mas toda essa linha desgraçada de remakes que a Capcom está fazendo de Resident Evil começou graças ao Resident Evil 2, algo que foi pedido e implorado pela fandom por anos. E apenas em 2019 a Capcom acabou pegando e fazendo. Isso já é uma coisa extremamente relevante, porque como eu falei, pô, o Resident Evil 2 foi o que meio que começou essa linha de remakes, mas e o remake do 1? Ele não tá dentro dessa linha de remake necessariamente, porque o remake do Resident Evil 1, ele foi produzido em 2002 pro GameCube. O remake de Resident Evil 1, ele meio que só existe porque a franquia já tinha evoluído em algumas coisas, já tinha melhorado em muitos quesitos, já tinha uma tecnologia melhor para pegar e aprimorar o Resident Evil 1 para trazer tudo aquilo que o criador do jogo queria ter colocado na versão original e não conseguiu. Resident Evil 1 Remake, ele não é criado para ser uma reimaginação do original, mas sim a versão definitiva. Ele não vem para atrair um novo público, mas sim para pegar e trazer uma nova abordagem, uma nova dinâmica dentro daquele jogo que já era conhecido. E como o jogo ele ainda é de 2002, a franquia não tinha passado por nem metade das repaginações que teve no decorrer de anos. Ou melhor, não tinha passado por nenhuma repaginação, a gameplay nunca tinha sido alterada até aquele momento. No momento em que o Resident Evil 1 Remake lançou, a gente ainda só tinha aqueles jogos com câmera fixa, né, que parece uma câmera de vigilância, aquele controle tanque que
afasta muitos jogadores dos jogos antigos de Resident Evil, uma jogabilidade um pouco mais travada e limitada, né, com aquele detalhe de, por exemplo, você mirar e o personagem ficar totalmente travado, imóvel ali no mesmo lugar, sendo uma gameplay não tão livre assim dentro do que o personagem ele pode manusear ou não, mas que era funcional. Porém é algo que começou a ser alterado mesmo que levemente no decorrer dos jogos. Em Resident Evil 4 a gente já teve a mudança de câmera, em Resident Evil 6 a gente começou a ter mudanças leves na gameplay, como o fato do personagem poder andar enquanto mira, e essas evoluções foram meio que evoluindo no decorrer dos jogos. Até o momento que a gente chegou em Resident Evil 7, que já era praticamente um jogo primeira pessoa, já tinha todos esses elementos de poder mover enquanto atira, apesar que fosse um pouco mais lento, e tudo isso é culminado de novo no Resident Evil 2 Remake, que inclusive compartilha a mesma engine do 7. A única diferença que acaba realmente tendo do 7 pro 2 é que o 7 é a primeira pessoa, o 2 é a terceira pessoa, se assemelhando mais ao estilo de Resident Evil 6, Resident Evil Revelations e por aí vai. A gameplay ela é mais suave, apesar dos personagens ainda terem um peso que torna eles um pouco difícil de se manusear e que acaba querendo ou não complementando um pouco mais essa questão de terror, essa questão de tensão que você vai ter durante o jogo e que é muito mais presente nesse do que no primeiro. Você tem uma liberdade maior na hora do combate, podendo mirar aonde você quiser no inimigo, inclusive podendo abordar estratégias diferentes de como passar pelos desafios. Você pode sair simplesmente matando todo mundo, você pode sair esquivando dos inimigos ou incapacitando eles. Porque aqui, mais do que nunca, os zumbis realmente parecem podres. Os zumbis realmente parecem algo que está se deteriorando a todo momento, ao ponto de você realmente conseguir pegar e desmembrar eles durante o jogo. O fato de você ter uma movimentação livre da mira é algo que acaba se tornando extremamente rico nisso, porque, por exemplo, se eu mirar no braço de um zumbi, com alguns tiros eu posso simplesmente decepar aquele braço fora. Com isso, a única forma que o zumbi vai ter de me atacar é mordendo. Eu posso pegar e cortar a perna do zumbi fora e assim ele vai ter que rastejar até mim, limitando muito a mobilidade que ele vai ter. E se eu faço alguma coisa com o zumbi, aquilo permanece. Então se eu tô num corredor infestado de zumbi e eu consigo decepar a perna de todo mundo, eu vou ter um monte de zumbi rastejando ali e que nunca mais vão andar na vida. Isso acaba tornando a abordagem que você pode ter dentro da gameplay de Resident Evil 2 e como você vai encarar cada desafio até mais único do que já era em Resident Evil 1. Que você poderia ser um economista de munição filho da puta, ou você poderia simplesmente sair matando todo mundo porque você tem recurso suficiente para isso. Em Resident Evil 2 esses recursos realmente se tornam um pouco mais escassos, porque vai depender muito da forma como você vai decidir gastar eles, e o fato de você não ter uma mira fixa dificulta mais ainda a situação, porque vai ter muitos momentos em que o zumbi vai vir cambaleando pra cima de você e você vai errar tiro. Porém, você observando esse detalhe, você pensa, opa, então o jogo ele é mais difícil do que o primeiro. Não, porque o jogo, ele querendo ou não, acaba te ajudando bastante em questão de recurso. Você tem muito recurso para pegar e fazer bala, você tem muita bala espalhada no decorrer de todo o mapa, então é meio raro você realmente pegar e ficar sem munição. Fora que o jogo ele tem um sistema que é implementado lá no Resident Evil 4 original e acaba se mantendo no decorrer da franquia, que é a dificuldade adaptativa. Por mais que você esteja dentro de uma dificuldade X ou Y, seja ela easy, normal ou hard, o jogo ele vai adaptar levemente a dificuldade de acordo com os recursos que você tem. Se você tem muita bala, os inimigos demoram mais para morrer. Se você tem muita cura, os inimigos vão te causar mais dano. Ou seja, o jogo ele vai meio que te induzir a gastar recurso, porém se você fica com pouco recurso, o jogo vai facilitar a sua vida. Se você estiver extremamente bem de recurso, o jogo vai fazer um inferno na sua vida. Se você estiver mal de recurso, o jogo pode ser um passeio no parque. Então isso é uma coisa que acaba se tornando o desafio de Resident Evil 2 extremamente único até entre cada jogatina. Fora que o jogo ele é extremamente mais vivo, sem mais aquela sensação de parecer que tá tudo scriptado, sem aquela sensação de que você realmente pode pegar e decorar cada esquina do jogo. Tá, você ainda pode fazer isso, né? Você ainda pode decorar onde está posicionado os inimigos e tudo mais, mas uma vez que você toma uma ação, isso já pode mudar completamente a sua gameplay. Isso porque o primeiro Resident Evil ele era muito preso em questão de padrões
e telas de loading. Isso te permitia muito manipular diversas coisas. Então, por exemplo, se tinha um zumbi num corredor e você atraía a atenção dele, se você trocasse de uma sala para outra, ele voltava para a posição base dele. Se você tinha um zumbi que estava preso em uma sala, no Resident Evil 1 Remake, eles colocaram a possibilidade dos zumbis pegarem e transitarem, né? Estourarem a porta ali e irem de uma sala para outra. Porém, isso era algo que acontecia se você demorasse demais dentro daquela sala. Se você pegasse e fizesse uma pequena troca de ambiente, isso já era cancelado e aquele zumbi continuava preso no ambiente em que ele já estava. Isso realmente porque o jogo tratava cada transição de porta como um ambiente completamente novo. Já em Resident Evil 2 é tudo muito aberto. É tudo muito amplo. Aquela exploração que realmente ainda se assemelha a um Metroidvania, ela se torna tão livre que aquele mapa chega a parecer até mesmo um mini mundo aberto. Isso impacta diretamente os próprios zumbis também. Porque os zumbis eles continuam com essa capacidade de pegar, abrir porta, continuam com essa capacidade de pegar e estourar as portas, e eles vão te seguindo completamente pelo mapa. E sem mais essa história de pegar, passar a porta, ter uma tela de loading que vai resetar a posição dos desgraçados zumbi. Se você pegou, passou por um corredor para ir para uma escada e o zumbi ele tá te seguindo na escada, aquele zumbi vai ficar no segundo andar até você conseguir atrair ele de volta para baixo. Se você atrair um grupo de zumbi para dentro de uma sala, aquele grupo de zumbi vai ficar naquela sala até você fazer alguma coisa que atrai eles para fora daquela sala de novo. Fazer algum barulho ou outros zumbis começarem a te perceber e esses ir pro instinto atrás também. Então, tipo, os zumbis eles vão ficar se locomovendo ali na mansão feito um bando de louco. Algo que é extremamente problemático, mas você também consegue pegar e meio que manusear, visto que eles são lentos. Então, opa, tem a porra de um zumbi me perseguindo, vou tentar esquivar ele o mais rápido possível para não aglomerar muito de uma vez. E falando em aglomerar muito de uma vez, tem muita possibilidade de fazer isso por outras liberdades de gameplay que você acaba tendo. Como por exemplo, no decorrer ali da delegacia, você tem algumas janelas de vidro que estão viradas pro lado da rua. Em determinados momentos da campanha, enquanto você estiver explorando a mansão, zumbis podem explorar essas janelas, fazendo um monte entrar num corredor e tornar aquilo praticamente impossível de ultrapassar, ou tornando extremamente arriscada a exploração daquela área. E aí você pode pegar e decidir trancar essas janelas ou não, mas aí vira meio que um jogo de escolhas. Eu posso meio que bloquear todas as janelas de um corredor, bloquear todas as janelas de outro corredor, ou meio que equilibrar as coisas e reduzir a quantidade de zumbi que vai aparecer em cada corredor. É aquele negócio, onde eu prefiro ter mais dificuldade? Qual área é mais ou menos descartável pra mim? Se é que tem uma área descartável pra mim. Isso vai se tornando muito a graça de Resident Evil 2, que acaba sendo até único dele. Fora que a ambientação, por mais que eu não considero ela tão atmosférica quanto a do primeiro jogo, eu realmente acho o ambiente da mansão o ambiente mais bem construído de Resident Evil até o momento, mas a ambientação do jogo ela é extremamente boa. Todos os cenários que você vai passando tem aquele tom mais pesado, tem aquele tom carregado, tem aquela sensação que a qualquer momento pode pegar e surgir uma ameaça completamente do nada. E trilha sonora, sonoplastia, tudo isso contribui muito bem para essa sensação, principalmente quando vai surgindo outras ameaças. Você consegue reconhecer perfeitamente cada inimigo do jogo, cada risco que você vai ter pelo som ambiente. E isso é uma coisa muito boa que o jogo faz. Mas bom, eu tô falando da porra da gameplay e tudo mais, só que eu até agora não peguei e comentei a questão de história do Resident Evil 2, o que ele tá abordando necessariamente e tudo mais. Eu tô até demorando com essa questão, o que pode parecer algo meio óbvio, né, se comparar o tanto que eu falei em relação à história, como eu acho a história principal do jogo do primeiro ali, até meio decepcionante, mas cara, é uma puta evolução que acontece da história do primeiro pro segundo jogo. Basicamente, o jogo ele se passa 2 meses após o incidente da mansão ali, onde os Stars sobreviventes descobrem tudo o que a Umbrella estava fazendo, descobrem todos os planos da Umbrella de criar armas biológicas e os experimentos que estavam fazendo naquela mansão e tentam pegar e incriminar a empresa, né? Tentam pegar e iniciar uma ação contra ela. Porém, como a mansão explodiu, não deixou nenhum resquício da pesquisa ou de
cuidados, né, e os Stars foram burros de não pegar nenhuma amostra, porque todo mundo naquele jogo é um bando de imbecil, acabaram que eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Fora que tem caso um pouco de corrupção também no departamento de polícia, que está encobrindo um pouco essa questão da Umbrella, inclusive prejudicando muito da pesquisa dos Stars. Porém, acaba que não por muito tempo, porque após esses 2 meses dos eventos, acaba acontecendo um acidente em Raccoon City e que espalha novamente um vírus pela a região, porém não em uma área isolada com pequenos incidentes como foi o primeiro jogo. Agora é na cidade toda. Agora Raccoon City como um todo virou um cenário de filme de terror e uma grande ameaça que pode se espalhar para todo o mundo. E no meio desse caos chega na cidade os nossos 2 protagonistas. Não mais você vai controlar o Chris e a Jill. Agora esses personagens são meio que deixados de lado, né? Ficam mais como informações que você vai pegando no decorrer da campanha, porque o foco agora é Leon e Claire. Leon, também conhecido como o galã da franquia Resident Evil, aquele cara que todo mundo quer dar sem pensar 2 vezes, é um policial novato que está chegando em Raccoon City para o seu primeiro dia de trabalho. E que dia de trabalho, hein? Puta merda. Ele acabou de passar na prova para ser contratado como um policial oficialmente, tá? Foi transferido para Raccoon City e ele já chega no mais puro caos, com tudo estranho, zumbis ali, pessoa tentando morder ele, mas eu não julgo, até eu morderia. E por ser um policial iniciante, por ser um policial inexperiente, ele não sabe muito bem o que fazer, ele apenas vai tentando fugir e no meio do caminho encontra a outra sobrevivente, que é Claire Redfield, a irmã mais nova de Chris, que foi até Raccoon City em busca do seu irmão, que simplesmente desapareceu sem dar notícia absolutamente nenhuma, e que chegou da forma que chegou. Os 2 personagens acabam meio que se juntando de início, acabam meio que trocando informações e decidindo irem em direção à delegacia de polícia ali de Raccoon City, ao departamento de polícia de Raccoon City, para tentar descobrir realmente o que está acontecendo, né, reunir recursos e reforços e tentar achar uma forma de sair da cidade. E meio que esse é o seu objetivo do jogo. Algo bem semelhante realmente com o que é o Resident Evil 1, que você tá preso ali dentro da mansão e tem que fugir daquele ambiente, mas eu acho que o Resident Evil 2 consegue fazer algumas coisas um pouco mais interessantes. Por mais que no começo você realmente tá preso nesse ambiente da delegacia, ele é um jogo que ele se expande bem mais. Você consegue explorar outras áreas da cidade, por mais que o foco dele não é esse mundo aberto, você não tem uma liberdade total por todas as áreas da cidade, são áreas um pouco mais específicas, mas você consegue sair melhor desse ambiente da delegacia e explorar outras áreas, ter uma variedade um pouco maior de ambientes do que você realmente tem dentro do primeiro jogo. E que às vezes essas áreas que você vai visitando podem formar ou não um looping, às vezes você tem que voltar para um caminho todo para retornar para a delegacia, né? Ou às vezes você libera um atalho de uma parte extremamente específica para outra. Fora isso, a progressão dos 2 personagens, ela também é um pouco diferente, né? Cada personagem nas suas próprias campanhas vão ter objetivos relativamente diferentes que podem levar eles para algumas áreas específicas ou outras, ou itens que você vai encontrando no decorrer da campanha que permitem um personagem abrir uma porta que outro não vai poder. Como por exemplo, no decorrer da campanha, assim como é em Resident Evil 1, você tem 4 chaves especiais que permitem você abrir portas específicas. Aqui são as chaves de naipes de cartas, né? A chave de copas, a chave de paus, a chave de espadas e a chave de ouros. Porém, cada um dos personagens tem uma chave que é exclusiva deles. No caso, a chave exclusiva do Leon é a chave de paus e a chave exclusiva da Claire é a chave de copas. Isso permite a exploração dos personagens ser levemente diferente e alguns personagens ter caminhos e atalhos que o outro não vai ter. Ou às vezes retardar a forma que você vai pegar um item ou outro porque a chave daquele personagem está mais afastada do que a do outro. Isso torna, querendo ou não, a exploração do jogo mais única entre cada campanha e diferente do que é também em Resident Evil 1, onde, querendo ou não, a história ainda é a mesma e você
infelizmente não vai ter tanta participação do que tá acontecendo com outro personagem, aqui você tem. Aqui realmente o jogo ele consegue te convencer de algum modo que as duas campanhas estão acontecendo meio que paralelamente. Apesar que aí entra muito da reclamação que o pessoal mais saudosista do jogo original tem em relação ao remake. Que por mais que normalmente eu prometo que eu não vou pegar e abordar coisas do original, visto que eu não joguei ele, mas isso aqui eu acho que não é algo que tem tanto como fugir. Existem momentos dentro das duas campanhas que você realmente vai pegar e ver alguns furos de roteiro, mesmo se você estiver jogando na segunda jornada, que é como se fosse o lado B da jornada. Por exemplo, se você começa o jogo com o Leon ou com a Claire logo de começo, você vai ter todo esse caminho para chegar na delegacia pela porta de entrada. Porém, durante o jogo, você vai encontrar o outro personagem em uma outra entrada da delegacia pelos fundos. A segunda jornada, você já vai começar com esse personagem chegando pelos fundos da delegacia. Ou seja, opa, tem um complemento aí. Não necessariamente, porque tem muita coisa que o jogo, querendo ou não, vai pegar e se contradizer. Existem personagens que você vai ter participação deles nas duas jornadas e que em cada campanha ele morre de uma forma diferente, por exemplo. Algo semelhante com o que acontece com, por exemplo, o Richard no Resident Evil 1, mas ali faz sentido, porque você não tem a participação do outro personagem envolvendo aquele. Então, opa, o Richard ele vai morrer de jeito X ou de jeito Y. Meio que não importa, porque não tem um outro personagem para tornar aquilo algo contraditório. Já que tem. E isso é algo que, querendo ou não, parece que no original de PS1 ele é muito mais redondinho. Ele realmente pega e tenta encaixar ao máximo cada ação e cada coisinha que você faz com um personagem para impactar a jornada do outro personagem. Puzzles exclusivos para cada um, chefes exclusivos para cada um, caminhos exclusivos para cada um, fora mais interações, o que é algo que, querendo ou não, ainda faz falta dentro desse remake. Tipo, são cerca de 3, 4 momentos durante toda a campanha que você vai ver o Leon e a Claire interagindo, sendo que é algo que poderia ter mais potencial, até para desenvolver mais esses personagens do que eles já são desenvolvidos, porque aí é um ponto que eu tenho que elogiar da porra do remake, né, porque ele desenvolve incrivelmente bem os dois personagens, sem mais essa palhaçada que era no 1, da Jill ter um puta desenvolvimento legal e o Chris ficar uma ameba do começo do jogo até o fim. Aqui, ambos os personagens, você tem essa sensação de crescimento, porque os dois são meio inexperientes. O Leon é um policial novato e a Claire é uma civil que tem um leve treinamento em combate por conta do irmão. Os dois personagens sabem o básico, mas na hora de tomar uma ação, e principalmente numa situação de risco, eles não sabem muito bem como agir. E eles vão aprendendo no decorrer do jogo. E muito disso é trazido por conta dos personagens de apoio. E quando eu falo personagens de apoio, isso vale tanto para os sidekicks quanto outros sobreviventes que você vai encontrar no decorrer da exploração. Você vai ter NPCs que, querendo ou não, são muito bem desenvolvidos e são relativamente marcantes no decorrer da jornada, como por exemplo o Marvin ou o Kendo, ou até mesmo o desgraçado do chefe Irons, e que vão trazer nuances interessantes e que vão trazer questões muito legais para o desenvolvimento daqueles personagens. Por exemplo, o drama do Kendo envolvendo a filha ali, por mais que seja algo breve, por mais que seja algo simples ali, eu acho algo extremamente tocante quando você passa por aquele momento. E por mais que seja uma parte curta, não dura nem uns 10 minutos assim, já dá um peso muito grande para aquele personagem, que eu lembro que no original é completamente irrelevante. Mas a cereja do bolo não são esses personagens que tem uma passagem breve para algum momento do jogo, mas sim realmente os sidekicks. Assim como em Resident Evil 1, que o Chris tinha o apoio da Rebecca e a Jill tinha o apoio do Barry, aqui tanto o Leon quanto a Claire vão ter personagens que vão meio que acompanhar eles no decorrer da jornada. Porém, diferente do que era em Resident Evil 1, esses personagens eles não existem para suprir uma deficiência que o personagem tinha. No caso, a Jill, uma deficiência que ela tem, querendo ou não, no combate, principalmente envolvendo o começo do jogo, e o Chris, uma deficiência que ele tem na resolução de puzzles, visto que o personagem é burro e só tem músculo. Aqui não é o caso, né? Todas as capacidades que um personagem vai ter, o outro também vai ter. No máximo, você vai sentir que a Claire é um pouco mais frágil do que o Leon e vai mudar completamente o arsenal que cada personagem vai ter. Então, por exemplo, o Leon vai ter uma variedade maior de pistolas, vai ter a shotgun, né?
né, vai ter upgrades um pouco melhores para as armas. Já a Claire, por exemplo, vai ter metralhadora, vai ter o lança-granadas e outras coisas que podem auxiliar ela. Então acaba que a utilidade que esses sidekicks acabam tendo dentro de Resident Evil 2 é muito mais para pegar e desenvolver a trama e também desenvolver os personagens. No caso do Leon, né, a sidekick que a gente vai ter na campanha dele é a agente da CIA Ada Wong, né, que é uma agente que está ali investigando as coisas em Raccoon City, principalmente envolvendo a Umbrella e o desenvolvimento de um novo vírus feito pela empresa chamado de vírus G. Já com a Claire, você vai ter uma criança perdida ali no subterrâneo da delegacia por algum motivo, que é Sherry Barkin, né, a filha de 2 cientistas da Umbrella responsáveis pela criação desse novo vírus. E cada personagem vai ter um desenvolvimento que, querendo ou não, acaba sendo bem único por conta da participação desses personagens. A Ada com o Leon, né, vai mostrando meio que uma dualidade muito grande entre esses personagens, né? O Leon que ele é mais ingênuo, o Leon que ele é mais humano, ele em alguns momentos é até mesmo sensível até demais e confia demais em outras pessoas, enquanto a Ada já não confia muito em ninguém. A Ada já é mais um lobo solitário, a Ada já é uma personagem mais insensível, mais antipática, mais fria e mais racional. Isso acaba trazendo uma dualidade que não só pode intensificar em alguns momentos o lado mais humano do Leon e mostrando realmente como esses personagens são diferentes, mas também em alguns momentos trazer uma aproximação maior dos dois, né? Momentos em que o Leon precisa de uma frieza um pouco maior que vai fazer ele se identificar mais com a personagem da Ada. Mas eu acho que principalmente trazer uma questão do Leon relacionado à questão de confiança. Como eu disse, o Leon é esse personagem de início ingênuo, esse personagem que acaba confiando mais do que devia. E com a Ada ele aprende a desconfiar mais das causas das pessoas, aprende a desconfiar mais do que está acontecendo. E é uma personagem que contribui demais pro mistério daquele jogo, pro mistério do novo vírus e pras ações da Umbrella. Fora que é uma personagem que você já vê que tem algumas coisinhas ali, porque é uma personagem que você tem foreshadowing dela ali no primeiro jogo. Você tem um documento de um dos pesquisadores da Umbrella que cita essa personagem da Ada como se fosse uma amante ou uma namorada. E aí você já fica com o pé atrás ali, tem coisinha errada aqui. Já a Sherry com a Claire acaba tendo um desenvolvimento um pouco oposto, né? Porque a Sherry é uma personagem que ela é totalmente indefesa, é uma criança perdida no caos e que acaba meio que obrigando a Claire, que é essa personagem que tá meio perdida nisso tudo, que tá sem muito propósito ali, até porque o propósito dela, que era encontrar o Chris, é meio que resolvido relativamente cedo, quando ela descobre através de um fax que o Chris ele foi pra Europa e não está mais em Raccoon City, não está mais em risco em Raccoon City, né? Mas acaba que a presença da Cher acaba obrigando a Claire pegar e crescer e se tornar uma figura de confiança para essa criança. Confiança para criança, isso ficou meio esquisito. Meio que a Claire acaba adotando uma persona de irmã mais velha pra Sherry e que torna uma dinâmica muito interessante entre as duas personagens. Então você vai acabar tendo uma campanha que vai focar realmente mais nesse lado investigativo, de tentar pegar e descobrir o que tá acontecendo, qual é o mistério do jogo, e uma campanha um pouco mais focada no lado dramático, no lado emocional, que é a campanha da Claire. Eu, pessoalmente, acabo preferindo bem mais a campanha da Claire do que a campanha do Leon. A campanha do Leon tem alguns momentos que eu falo, puta que pariu, isso aqui é um 007 com zumbi, mas eu não acho a campanha do Leon de todo horrível, como era, querendo ou não, a campanha do Chris. Fora isso, a gente tem as outras ameaças também que a gente vai tendo no decorrer do jogo, que algumas são relacionadas à história, outras parecem que estão mais avulsas ali. No caso de ameaça um pouco mais principal, a gente tem o William Barkin, né, que é um personagem que também já é referenciado ali dentro de documentos no Resident Evil 1, como um dos pesquisadores-chefes da Umbrella, é o responsável pela criação desse novo vírus, é o pai da Sherry, e ele agora está infectado também com esse vírus G e se tornou um bicho completamente deformado e vai ser uma das suas maiores ameaças do decorrer do jogo. É um personagem que a todo momento vai estar perseguindo principalmente a Claire, né? É um personagem que ele é muito mais frequente na campanha da Claire do que na campanha do Leon, principalmente por ele a todo momento estar procurando a Sherry, né? Por algum motivo, ele quer infectar a Sherry a todo custo, né? Ele quer fazer a Sherry se tornar um
ser que nem ele. Temos a esposa do William ali, que é a Annette, né, que tá tentando parar o marido a qualquer custo, né, mesmo que ela possa agir de uma forma meio insensível, mesmo que ela possa agir de uma forma, às vezes até mesmo conturbada, né, de uma forma até antipática com a própria filha, não se importando se ela tá em risco ou não, mas ela quer corrigir a qualquer custo o erro que ela e o marido cometeram ali com a cidade, né, fazendo com que todo o vírus se espalhasse e fizesse toda aquela situação. E a Annette, ela é uma personagem que ela é muito mais recorrente na campanha do Leon, né, principalmente por conta da rivalidade que ela acaba tendo com a Ada, né, por conta da Ada tá investigando muito em cima da Annette. Na campanha da Claire também temos ali o chefe Irons, né, que é meio que um antagonista por uma breve parte do jogo, né, que acaba te forçando a seguir por alguns caminhos que o Leon acaba não seguindo, como por exemplo o orfanato, né, já que o Irons ele sequestra a Sherry em determinado momento, que é uma parte que eu fiquei com muito cu na mão, ainda mais encontrando alguns documentos, né, relacionados ao Irons, que dá a entender que ele é um serial killer, que ele é um assediador, se não um então, quando você vê ele sequestrando uma criança, você fala, caralho, fudeu, cara. Não, agora deu ruim, agora o jogo vai ficar muito macabro. E que acaba intensificando mais ainda esse lado dramático do jogo também. Mas eu acho que não tem nenhum que pega e supera a desgraça do Mr. X. Esse é um bicho completamente aleatório, que o jogo não dá razão nenhuma pro bicho estar no seu cangote o jogo inteiro praticamente, principalmente se você estiver jogando com o desgraçado do Leon, porque, meu Deus, o Leon só se fode nessa franquia. Mas, mano, pensa num bicho chato. Porque lembra tudo aquilo que eu falei sobre os zumbis, sobre a exploração do jogo ser muito mais ampla do que era no anterior, né? Ser muito mais livre e muito mais vivo tudo aquilo, né? O fato dos zumbis poderem te seguir, transitarem entre uma sala e outra e tudo mais. A personificação do inferno começa por conta desse bicho. É um bicho que surge, sei lá, depois de 1h30 de gameplay mais ou menos. Você do nada vai estar passando por uma parte ali com um helicóptero, o bicho vai erguer um helicóptero e jogar na sua cara. A partir desse momento, a definição de inferno começa, porque nunca mais esse carrapato sai do teu pé. Ele é um bicho que, por mais que ele seja lento, ele vai estar te perseguindo literalmente a todo momento. Ele é um bicho difícil de esquivar. Ele é um bicho que a porrada dele dói e dói demais. Ele vai te atazanar praticamente sempre que você precisar fazer a desgraça de um puzzle. Se você precisar fazer a desgraça de um puzzle, tem momentos que você vai percorrer de um extremo da mansão até o outro pra voltar e o bicho ainda tá no teu cangote. Fora que, mano, a questão de sonoplastia desse jogo, onde mais pesa é com esse corno. Sempre que você tá numa sala e você começa a ouvir a pisada de elefante dessa desgraça, o teu cu tranca e tu já quer sair correndo na hora. Isso combinado a alguns outros desafios que você pode não ter meio que eliminado no decorrer do caminho, pode tornar isso um completo inferno. Como por exemplo, o Licker. O Licker é uma versão um pouco diferente de zumbi, né? Uma outra mutação ali do vírus G e tudo mais, onde o bicho fica cego, mas consegue se grudar na parede e tem uma audição extremamente desgraçada. Junta um bicho forte pra caralho que você não pode correr, você não pode fazer barulho perto dele, junto com um que você tem que correr literalmente a todo momento. Fudeu, galera. Já era, deu ruim. E aí que surge a tensão e o terror do Survival Horror de Resident Evil 2, Mr. X. E sabe qual é a pior coisa? Esse desgraçado me fez ter uns 30 ataques cardíacos durante a campanha inteira. E eu amo odiar ele. Teve momentos durante as lives, durante a jogatina, principalmente com o Leon, que eu tive ataques de raiva por culpa desse desgraçado. E mesmo assim, eu me sentia instigado a pegar e aceitar aquele desafio. Eu falei, não, agora eu passo. Agora esse filho da puta não me pega. Agora eu vou conseguir fazer esse puzzle, eu vou conseguir progredir no jogo. E a todo momento o filho da puta voltava. Cara, eu não me sentia tão instigado com um desafio de um jogo desde, sei lá, Dark Souls, velho. Há um bom tempo, jogo difícil, jogo com uma dificuldade bem acentuada e bem elevada, né, tem me afastado bastante. Eu vou cansando, eu vou enjoando, mas no Resident Evil 2 isso não aconteceu, porque isso faz parte da experiência. Sempre que você pega e ultrapassa o Mr. X em alguma etapa, sempre que você consegue esquivar dele em alguma perseguição ou avançar uma etapa que ele estava barrando, cara, a dopamina que esse filho da puta libera depois dessa sessão desgraçada de adrenalina é um negócio assim que não tem explicação.
é muito satisfatório, cara. E não é um desafio injusto que acaba apenas enchendo o caralho do saco. Não, é um desafio muito legal. E de novo, essa aleatoriedade do Mr. X dá uma vibe pro jogo em que pode fazer cada jogatina sua ser única. Apesar que tem sim alguns momentos em que o Mr. X ele dá meio que uma sossegada. Por exemplo, na etapa dos esgotos, que é a penúltima área do jogo, né, o Mr. X ele já não é mais tão frequente, isso tanto com o Leon quanto com a Claire. Na campanha da Claire, quando você passa do orfanato, o Mr. X já nem existe mais, porque o Barking parte o bicho no meio. Então acaba que realmente a ameaça do Mr. X ela é muito mais concentrada na campanha do Leon. E aí não importa se você tá na primeira ou na segunda jornada, o Leon vai sofrer pra esse filho da puta. E é muito bizarro o destaque que, querendo ou não, o Mr. X ele acaba ganhando dentro do Resident Evil 2 Remake, visto que ele é um bicho que até mesmo pessoas que jogaram o original, talvez uma parcela não soubesse da existência dele, visto que no original, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, ele é um inimigo que está concentrado apenas na segunda jornada. Então se o jogador ele não saber esse negócio de lado A e lado B que tem no PS1, ele não vai ver o Mr. X, e que querendo ou não já é um protótipo de uma futura ameaça que você vai ver no jogo seguinte e que tinha tudo pra ser tão filha da puta quanto esse desgraçado, mas a Capcom tem que errar tudo, né? E eu acho que é isso, tudo que eu tenho pra pegar e abordar de Resident Evil 2 Remake. Eu pensei que esse vídeo ia ficar mais curto do que o do 1, e cara, tá tão grande quanto, e só falta pegar e abordar o resto da história que acaba sendo bem básico, porque no decorrer que você vai avançando na campanha, vai acontecendo algumas coisas com ambas as sidekicks, né, dos personagens, né, a Ada acaba ficando incapacitada em determinado momento quando tá confrontando a Annette, a Sherry, ela é sequestrada pelo Leon Birkin, é levada pra puta que pariu, ambos os personagens têm que pegar e explorar os esgotos pra pegar e salvar as sidekicks deles ali e tudo mais, e isso acaba levando pra o momento em que você vai pra área final do jogo, que é o laboratório da Nest, que é meio que uma subdivisão da Umbrella que estava fazendo o vírus G, que era a subdivisão na qual William Birkin e a Annette trabalhavam. Lá dentro você acaba tendo algumas pequenas reviravoltas, né? A Sherry, logo depois que você salva e acaba tendo que ir para esse laboratório, você vê que ela tá infectada pelo vírus e tem que achar uma cura para personagem. A Ada, você acaba descobrindo na campanha do Leon que ela não é agente da CIA bosta nenhuma, ela é apenas uma espiã que tá tentando pegar o vírus para vender no mercado negro, para quem pagar mais, o que acaba meio que comprometendo mais ainda a confiança que o Leon tem naquela personagem. Você acaba tendo em ambas as campanhas a morte da Annette, né, que eu acho que é o ponto mais controverso, né, das campanhas, porque é realmente uma morte que ela muda completamente entre uma campanha e outra, e você não sabe o que é canônico e o que não é. De novo, um erro que, pelo que parece, a versão de PS1 não comete, visto que se você jogar o lado A da Claire, a personagem vai morrer de um jeito, se você jogar o lado A do Leon, a personagem vai morrer de outro jeito, mas no lado B vai ser referente a como ela morreu no lado A. Aqui não, aqui a personagem morre de duas formas diferentes, independente se você tá na primeira ou na segunda jornada. Após esses confrontos, você acaba tendo toda a etapa de autodestruição do laboratório para pegar e fugir da porra da cidade de uma vez por todas. Os dois personagens se encontram quando estão fugindo do trem, a Claire tem que enfrentar o Barking, o Leon tem que enfrentar o Mr. X, e na fuga, de novo, o Barking aparece e você tem que ter a luta final contra ele, que só acontece na segunda jornada. Motivo? O jogo precisa te motivar a jogar o jogo duas vezes, vem do lado de cada personagem para tirar o final verdadeiro, onde você vê Leon, Sherry e Claire fugindo da cidade, porque a Ada é dada como morta, mas você sabe que ela não morreu porque ela joga um lança-míssil pro Leon na luta final. Então, tipo, abafa. A Ada tá morta? Não tá, mas de alguma forma ela sobreviveu. E isso é Resident Evil 2 Remake. Um jogo que, sinceramente, me encantou mais do que eu esperava. Sim, tem aqueles deslizes, principalmente em questão de coisa que é canônica, coisa que não é, coisa que realmente poderia ser melhor desenvolvida do que outra. Infelizmente, muita coisa dentro das campanhas acaba ainda sendo meio com Ctrl-C, Ctrl-V, por mais que tenha diferenças ali em determinados momentos dos dois personagens, mas meio que o trajeto que você vai fazer, meio que o que você vai explorar ainda é bem semelhante. Pelo menos dentro da primeira ou da segunda jornada vai ter algumas diferenças dos puzzles,
puzzles, então você não vai ter as exatas mesmas resoluções, você não vai ter a exata mesma exploração e a exata mesma forma de pegar e se locomover pelo mapa, mas ainda assim é um jogo extremamente divertido, é um jogo que realmente me engajou de uma forma que eu realmente não esperava que ia acontecer. Como eu disse, o Resident Evil 2 Remake, tipo, eu comecei a jogar com poucas horas, eu já estava apaixonado por ele, eu zerei a primeira vez, eu já falei, tá, isso aqui vai estar nos meus favoritos, e eu me internei na franquia pra nunca mais sair. Após esse jogo eu peguei pra jogar o Resident Evil 3 Remake, que também tinha entrado na Game Pass, voltei pra jogar o Resident Evil 1 Remake ali na campanha do Chris, aprendi a gostar oficialmente daquele jogo e fui até mesmo pro Resident Evil 4, que eu não esperava que eu fosse pegar, não só ele, como agora também a DLC, porque nesse momento eu zerei a DLC do Resident Evil 4 também, então tipo, caralho, tudo isso uma paixão que veio por conta de Resident Evil 2 Remake, e é um jogo que me cativou tanto que eu tô sim nesse anseio de pegar e conhecer o original de PS1 eventualmente. E quem sabe eu não faço uma versão comparando melhor as duas versões. Mas isso é um plano para outro momento, vamos seguir em frente com a nossa maratona, no próximo sendo Resident Evil 3 Remake, mas isso fica para outro vídeo. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês acham do remake de Resident Evil 2, né? Se vocês acham ele melhor ou pior do que o original, comentem aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!